Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Tem coisa que a gente acha que superou, que deixou no passado, que virou a página. Até que aparece uma gaveta cheia de provas de que talvez você só tenha enganado a si mesma esse tempo todo. A história de hoje é sobre segundas chances, sobre confiar de novo depois de ser traída e sobre o que fazer quando você encontra algo que não deveria existir. Vem comigo que essa pode ser que doa um pouquinho, hein? Quem mandou essa história pra gente foi a Luana, que tem 28 anos. A Luana namora o Henrique há quase 6 anos. Só que esse namoro não foi tão linear, sabe? Não foi aquela história de conto de fadas. Teve um término aí no meio do caminho. E o motivo? Traição. O Henrique traiu a Luana há uns 3 anos atrás. Ela descobriu, terminou tudo, ficou destruída, gente. Aquela fase de chorar todo santo dia, sabe? De não conseguir comer direito, de tentar entender o que ela fez de errado, sabe? Eu entendo muito ela, porque eu já passei por isso e a gente fica achando que é culpa nossa, que a gente é insuficiente. É horrível. Eles ficaram separados por quase 1 ano. Nesse período, o Henrique vivia mandando mensagem, pedindo desculpa, dizendo que tinha sido o maior erro da vida dele, que ele estava super arrependido e que nunca mais ele ia fazer aquilo. E a Luana, por mais que tivesse tentado seguir em frente, ela ainda amava ele, gente. Então, depois de muito pensar, muito chorar, muito conversar com as amigas e com a família, ela decidiu dar uma segunda chance. E olha, eu dei essa segunda chance também. Não me arrependo. Sabe por quê? Eu acho que o errado não é quem confia, é quem trai a nossa confiança. E se a gente ama, se a gente tem essa sensação de que pode dar certo, poxa, não custa nada dar uma segunda chance. Eu entendo quem não daria, mas como eu já dei, eu acho que se acontecesse novamente, eu poderia pender novamente para esse lado. Bom, eles voltaram há pouco mais de 1 ano. E a Luana falou que as coisas estavam bem de boa, sabe? O Henrique estava mais presente, mais carinhoso, mais transparente. Ela sentia que ele realmente tinha mudado. Uau! Mas ela também sabia que precisava ir devagar, sabe? Que não dava pra confiar cegamente de novo do dia pra noite. Então eles decidiram não morar juntos. Imediatamente, sabe? Cada um ficou ali no seu apartamento mesmo e beleza. A Luana morava num apezinho alugado aqui, o Henrique morava no outro ali, e eles se viam toda semana, dormiam na casa do outro, mas sem aquela pressão de dividir conta, armário e a rotina completamente. Aí, alguns meses atrás, os contratos de aluguel dos dois estavam chegando perto do fim, já ia acabar. E aí eles decidiram que era aquela hora de dar o próximo passo. Alugar um lugar juntos, maior, mais bem localizado, algo que eles conseguiriam pagar dividindo as despesas. Achei legal? Sim! Eles começaram a procurar o apartamento, foram ver vários lugares até que acharam um perfeito, gente. 2 quartos, sala ampla, cozinha boa, num bairro legal, perto do trabalho dos dois. Olha só que sonho! Fecharam o negócio. Só que o contrato da Luana terminava algumas semanas antes do contrato do Henrique. Então ela ia ficar meio que sem casa nesse meio tempo. E aí a solução foi a seguinte. Ela começou a levar as coisas dela aos poucos para o apartamento dele. E aí ficaria lá até a data da mudança oficial do AP novo dos dois. A Luana começou a levar caixas, roupas, livros e o Henrique liberou uns espaços no apartamento dele para ela guardar as coisas pessoais dela, porque assim, aquelas coisas maiores, móveis e tal, ela ia vender. Num dia desses, a Luana estava organizando as roupas de frio dela, porque estava chegando a época de guardar os casacos, as blusas mais pesadas, jaquetas e essas coisas. E o Henrique tinha dito que ela podia usar uma gaveta debaixo da cama dele, que ela era bem grande e funda. Eu já tive uma cama dessas que tem gaveta embaixo, gente, eu adorava. Ela abriu a gaveta para começar a organizar e bem na frente deu de cara com 2 calcinhas dela. 2 calcinhas que ela achava que tinha perdido há muito tempo, que ela nem lembrava mais onde tinham ficado. E estavam bem ali, dobradinhas, bem visíveis assim que você abria a gaveta a alguns centímetros você já conseguia ver, sabe? A Luana achou muito estranho e perguntou pro Henrique: Meu amor, por que tem calcinha minha aqui na sua gaveta? O Henrique ficou meio sem graça, vermelho, claramente constrangido e respondeu que quando eles tinham terminado, ela tinha deixado aquelas calcinhas lá na casa dele e que ele guardou porque sentia falta dela.
Ele disse que às vezes, quando batia aquela saudade, ou quando ele tava, tipo assim, se tocando, né, pensando nela, ele usava as calcinhas pra sentir que ela tava por perto. Gente, com todo o respeito do fundo do meu coração, tá entre as 5 coisas mais estranhas que eu já vi na minha vida. Não ia nem pegar minhas calcinhas, não. Ia deixar lá, fica com elas e ia meter o pé. Mas vamos continuar aqui a história. A Luana falou que também achou meio bizarro no começo, mas ao mesmo tempo meio fofo. Tipo, ele guardou porque sentia falta dela de verdade, você entendeu? Não era algo agressivo, era só uma forma estranha de lidar com a saudade. E bem estranha, por sinal, né? Então ela até achou bonitinho e pediu pra ele guardar as calcinhas de recordação. O Henrique ficou todo envergonhado, disse que nunca tinha feito nada parecido antes e que tinha vergonha de contar. Passou o tempo, chegou o dia da mudança oficial. O Henrique tinha que trabalhar na parte da manhã, mas eles já tinham deixado quase tudo embalado. As caixas estavam prontas, só faltava colocar no caminhão e levar. Então, o combinado era: a Luana ficaria esperando os carregadores chegarem pra instruir eles mesmos, sabe? O que tem que pegar, abrir as portas e etc. E quando o Henrique saísse do trabalho, ele ia desmontar a cama, porque a estrutura da cama deles era bem grande, pesada, complexa e realmente precisava ali de algumas ferramentas bem específicas para poder desmontar. Só que a mudança, gente, foi muito mais rápido do que eles imaginavam. Em poucas horas, os carregadores já tinham levado quase tudo pro caminhão. Uau! A Luana estava lá sozinha, olhando pro apartamento vazio e pensou: Bom, já que eu não tô fazendo nada, eu vou adiantar e vou começar a tirar as gavetas da cama, né? Pelo menos facilita aí a vida pro Henrique quando ele chegar. Ela começou a puxar as gavetas debaixo da cama, tirou a primeira, depois tirou a segunda, e quando foi tirar a terceira, bem lá no fundo, ela viu um monte de calcinha. Muita calcinha. Ela contou, tipo assim, 10 calcinhas. Fora as 2 dela que estavam bem ali na frente. E não era só calcinha, não. Tinha um biquíni também. Aqueles biquínis de estampa única bem chamativos, sabe? Sim! Gente, é sério. Eu tô até gaguejando. Eu não sei o que falar. É absurdo. 10 calcinhas de pessoas aleatórias. Não. Eu vou continuar aqui. O coração da Luana disparou. Ela falou que sentiu aquele frio na barriga, aquela sensação de tipo assim, gente, não é possível, não pode ser o que eu tô pensando. Então ela rapidamente fechou a gaveta, empurrou de volta e colocou tudo no lugar. E decidiu não falar nada pro Henrique ainda, deixou ele desmontar a cama quando chegasse, como foi o combinado. Mas a cabeça dela não parava. Ela ficou o dia inteiro pensando: De quem são essas calcinhas? Por que ele tá guardando isso? Será que ele tá me traindo de novo? Ou será que já me traiu de novo? E aí, naquela noite, quando o Henrique já tinha ido dormir, ela estava deitada, acordada, bateu aquela compulsão de investigar, que a gente sabe muito bem como é que é. Ela pegou o celular e foi fazer o que todo mundo que já foi traído faria. Stalkeou a menina com que ele tinha traído ela anos atrás. A Luana sabia muito bem o Instagram dessa menina. Ela tinha bloqueado na época, mas agora desbloqueou só pra dar aquela olhadinha. E começou a rolar o feed, as fotos antigas, os stories salvos nos destaques, até que ela achou uma foto da menina usando exatamente aquele biquíni estampado que estava na gaveta. Aquele biquíni de estampa única e específico que ela tinha visto mais cedo, gente. A foto tinha sido postada há alguns meses, num final de semana que o Henrique tinha falado que ia viajar a trabalho para uma cidade do interior. Muita coincidência, né? A Luana checou as outras fotos da praia da menina e ela nunca mais usou aquele biquíni em nenhuma outra postagem. Então, provavelmente, ela tinha deixado lá na casa do Henrique. E ele guardou, junto com as outras 10 calcinhas de sabe-se lá quantas mulheres e de quem são elas. Olha, você vai me falar que tem uma explicação pra isso, né? Você tá pensando aí, mas pode ser a maior... Pode ser nada. Não pode ser nada. Só pode ser uma coisa. Hein? Gente, a Luana tá destruída. Ela não falou nada pro Henrique ainda, já faz alguns dias desde que a mudança aconteceu. Eles já estão morando juntos no AP novo e ele tem perguntado pra ela várias vezes: Amor, tá tudo bem? Você tá estranha? Aconteceu alguma coisa?
E ela só responde que tá cansada da mudança, que tá estressada com o trabalho, mas por dentro ela tá se corroendo. E aí ela fica pensando: gente, será que ele me traiu de novo e eu tô sendo trouxa de acreditar que ele tinha mudado? Será que ele nunca parou de me trair? E será que eu só tô descobrindo agora? Ou será que tem alguma explicação bem bizarra e eu tô exagerando? Porque, olha, ela só tem 2 coisas concretas. A gaveta cheia de roupas íntimas femininas e uma foto no Instagram. Tecnicamente, a foto pode ter sido postada muito tempo depois de ter sido tirada, né? Às vezes a gente posta uma foto antiga, um TBT ali, sabe? Ou uma coincidência e o biquíni nem pode ser dela também, entendeu? Mas e as calcinhas, gente? Como é que explica? 10 calcinhas de mulheres diferentes, ou da mesma mulher, sei lá, guardadas em uma gaveta dele. Bem lá no fundo. A Luana tá pensando em confrontar ele, mas ela tá com medo, gente. Tem medo de ouvir a verdade e ter que terminar tudo de novo, depois de ter investido tanto nesse recomeço. Tem medo de ter que admitir pra família, pros amigos, que ela deu uma segunda chance e foi traída de novo. Mas ao mesmo tempo, ela não aguenta mais fingir que tá tudo bem. Ela não consegue nem olhar pro Henrique do mesmo jeito. Toda vez que ele fala te amo, ela pensa nas calcinhas. Toda vez que ele tenta ser carinhoso, aí ela lembra do biquíni. Olha, eu iria confrontar sim. A verdade dói, mas ela é necessária. É melhor você sair fora antes do que ficar fazendo papel de trouxa. Luana, tá me escutando? Essa é pra você, bem direta, tá? A Luana pensou até em fazer um teste, tipo assim, de perguntar de forma indireta. Amor, e aquelas gavetas debaixo da sua cama, hein? Você esvaziou tudo ou então ficou alguma coisa? Só pra ver qual que vai ser a reação dele. Mas ela tem medo que ele minta na cara dela e ela não consiga provar nada. Ela também cogitou mandar uma mensagem anônima pra menina do Instagram, perguntando se ela ainda tem contato com o Henrique. Mas aí seria admitir que ela tá insegura, que tá desconfiada e talvez isso vire fofoca, né? Sei lá. O pior de tudo é que eles acabaram de assinar o contrato de aluguel novo juntos, gente. 1 ano de aluguel. O nome dos 2 ali no contrato, você entendeu? Se ela terminar agora, ela vai ter que lidar com a quebra do contrato. Ela vendeu todos os móveis dela, vocês estão lembrados, né? E aí teria que comprar tudo de novo. Ai, gente, uma burocracia danada. Mas ela não quer ficar num relacionamento por comodidade ou então por medo de burocracia também, né? Ela quer confiar na pessoa com quem ela divide a vida. E agora ela não sabe se confia. Bom, a minha opinião já foi dada sobre o que a Luana tem que fazer. Então agora eu vou dar uma nota pra essa história. A minha nota vai ser máxima, que vai ser a nota 9, porque vocês sabem que eu adoro uma fofoquinha de relacionamento, gente. Eu adoro dar minha opinião, eu tenho bagagem pra isso, entendeu? Já passei por muita coisa. Não que eu seja exemplo também não, tá? Mas é isso que eu penso. Nota 9. E a Luana, o meu recado já foi dado. E aí, o que é que você faria no lugar da Luana? Você confrontaria o Henrique diretamente e exigiria uma explicação? Investigaria mais antes de acusar? Ou fingiria que não viu nada e tentaria seguir em frente? Porque, gente, uma gaveta cheia de calcinhas de outras mulheres não é exatamente algo fácil de ignorar, né? Por hoje é isso, e se você tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre0e9podcast@gmail.com. Ó, os números são números mesmo, viu? Vou repetir aqui. Entre número 0 e número 9, podcast@gmail.com, tá bom? Um beijo e até a próxima. Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção D1 Estúdio.